Gisele, eu preparei aqui uma parte aqui do relatório, né? Foi publicado o relatório, o Alexandre de Moraes, ele tirou o sigilo do relatório da Polícia Federal relativo a essa investigação, essa grande investigação contra a tentativa de golpe. E aí o Brasil assistiu horrorizado, né, estarrecido, os diálogos de militares do alto escalão planejando o assassinato do presidente Lula, planejando o golpe. São mais de 800 páginas. Eu falei contigo nos semanas, você falou, amiga, eu estou lendo aqui, né, deixa eu ler isso aqui. Aí todo o Brasil inteiro está se debruçando sobre esses documentos, todo dia surge alguma coisa, porque é a sociedade assimilando, né, digerindo esse negócio, é muita coisa. Aí, por exemplo, tem essa informação aqui, que é do relatório. Nada disso é novo, porque o relatório foi publicado 4 dias atrás já. Mas a gente está, né, trazendo à tona, cada dia uma bomba diferente que a gente descobre aí, que aí é um diálogo do Mário Fernandes, general Mário Fernandes, com o Cid, né? Cid, boa noite, meu amigo, antes de mais nada, me desculpe. Enfim, babá. Aí ele fala, a primeira coisa, durante a conversa que eu tive com o presidente, né, Bolsonaro, ele citou que o dia 12, pela diplomação do Lula, né, de Xingu Lula, não seria uma restrição, que isso pode, qualquer ação nossa pode acontecer até o dia 31 de dezembro e tudo. Ou seja, o golpe poderia acontecer até o último dia, tudo era o plano deles, mas enfim, só queria trazer essa informação, porque eu coloquei como manchete, mas, mais uma vez, bem-vindo, queria ver a sua avaliação do geral aí desse relatório, quais as suas impressões gerais. Bem, é um pouco difícil fazer uma avaliação assim geral, eu acho que eu vou destacar alguns pontos que me pareceram mais importantes. Eu ainda não acabei a leitura do relatório. São 884 páginas e a gente tem que trabalhar também, né? Então, não dá para ficar o tempo todo lendo o relatório. Agora, eu acho que depois de tudo que eu li, eu já estou mais no final do que no começo, eu acho que tem alguns pontos que a gente poderia destacar. O primeiro deles é que o relatório deixa muito claro, mas muito claro, que o crime de tentativa de golpe de Estado ocorreu. Então, eu acho que esse é um ponto que não há jurista nesse país, né, que possa segurar um debate de 2 minutos com base nesse relatório, dizendo que não houve tentativa de golpe. Na verdade, não houve o golpe, mas não existe previsão legal para o golpe. Porque se a pessoa dá um golpe e o golpe faz sucesso, o golpe se completa, como se completou em 1964, se inaugura uma nova ordem jurídica e todo mundo que reclamava no passado está liquidado. Então, o crime é de tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Então, quanto a isso, não há a menor dúvida de que isso ocorreu. Não há dúvida por pelo menos 4 pontos, né? Eu anotei aqui para a gente, para eu não me perder muito, porque o relatório é muito grande. Primeiro, que você tem um grupo de pessoas no governo, entre os militares, na Polícia Federal, na ABIN e no Congresso, pelo menos o Valdemar da Costa Neto é um nome sobre o qual não paira a menor dúvida. Esse conjunto de pessoas, essas pessoas se organizaram e traçaram e organizaram, eles estavam articulados. A partir dessa articulação, cada um na sua esfera de atuação, eles começam a fazer o planejamento por escrito. Tudo por escrito, né? Nós temos o relatório da Polícia Federal, mostra as etapas são registradas por escrito. Aí eles começam a agir em vários setores, a fazer diligências. Por exemplo, o Mauro Cid vai pressionar o Freire Gomes, né, que é o comandante do Exército, a que o Freire Gomes converse com os demais militares, os demais generais da sua área de atuação, para ver se esses generais vão apoiar o golpe.
o policial federal vai fazer um estudo sobre qual é a segurança que o presidente Lula tem, porque esse Vladimir, policial federal, ele era uma das pessoas que uma das pessoas que trabalhou na transição. Ou seja, depois que o presidente Lula foi diplomado, no dia 12 de dezembro, até ele assumir o cargo de presidente da República, havia uma equipe de policiais federais, evidentemente, que cuidava do presidente Lula durante esse chamado período de transição. E um dos presos, né, um dos indiciados, inclusive ele está preso, que é esse policial federal, ele foi deslocado da Polícia Federal, pela Polícia Federal de Brasília, para trabalhar na segurança do presidente Lula, né? É por isso que eles chegaram a acreditar que haveria uma possibilidade real de matar não apenas o presidente, né, mas também o vice, mas também o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Então, várias diligências em várias áreas diferentes foram feitas. Por exemplo, havia o pessoal da área jurídica, inclusive tem um colega meu aqui, eu vou até achar o nome dele, Amaury Saad. Ele é mestre e doutor em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, e ele é um dos responsáveis pela redação do decreto, aí sim, a peça jurídica que daria sustentação a esse golpe de Estado. Então, todas essas diligências, né, foram tomadas, foram levadas a cabo. E, finalmente, eles começaram a fazer toda a avaliação dos possíveis desdobramentos, né, que seriam, digamos, a consequência do ato do golpe de Estado, né? Então, eles pensam também no a posteriori. Então, para a gente resumir essa primeira parte, eu diria o seguinte. Primeiro, eles organizam, eles pensam na questão da proteção do presidente da República no Palácio da Alvorada. Esse é o primeiro ponto deles, né? Eu imagino que a convocação, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque eles vão convocar, a ideia é que eles iriam convocar uma rede nacional de rádio e televisão. Inclusive, eu acabei de ler agora, eu estou suando tanto, gente, porque faz um calor no Rio, e nem o ar-condicionado dá vencimento. Mas, enfim, hoje eu li o discurso de 4 páginas que Bolsonaro faria numa cadeia de rádio e televisão. Então, eu suponho que essa cadeia de rádio e televisão funcionaria a partir do Palácio da Alvorada, porque essa era a primeira providência deles, garantir a segurança do presidente da República, de Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. A segunda, e essa sim decisiva, e elas são concomitantes, mas a segunda etapa seria neutralizar aquilo que eles chamam de estruturas estratégicas. Essa é uma expressão bem militar. Eles chamam de estruturas estratégicas. E aí, o que é que seriam essas estruturas estratégicas? Em primeiro lugar, Supremo Tribunal Federal, né? Então, você tem que deslocar, aí não é somente um cabo e um soldado, mas você tem que deslocar uma força militar para o Supremo Tribunal Federal para impedir que aqueles ministros, né, tentassem reagir, seja chamando a luta política, seja fazendo discurso, seja se articulando com as forças do Congresso, enfim. Essas estruturas estratégicas seriam o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, né, tanto o Senado quanto a Câmara, alguns setores que poderiam ser disruptivos, contrário ao golpe, nos estados, e isso eles só vão sabendo a partir do momento em que o golpe vai sendo consolidado, né? Ele vai se desdobrando. Então, eles pensam em todas essas estratégias, né? E, finalmente, Bolsonaro faria esse discurso numa cadeia de rádio e televisão, e esse discurso informaria a população brasileira, basicamente, 3 coisas. Primeiro, estariam anuladas as eleições de 2022, de outubro, né?
a eleição em que Lula e Alckmin venceram a disputa. Essas eleições estariam anuladas. Em segundo lugar, todos os mandatos de deputados federais, senadores, do presidente da República, do vice-presidente da República, todo mundo que tem mandato, essas pessoas teriam seus mandatos prorrogados, né? Até que novas eleições fossem convocadas, mas isso seria algo a ser discutido no futuro. E, finalmente, eles fariam uma substituição no Tribunal Superior Eleitoral. Eles tirariam de lá os ministros Alexandre de Moraes, claro, o ministro Fachin e o ministro Lewandowski. E esses 3 ministros seriam substituídos por Nunes Marques, André Mendonça e Toffoli, né? Então, esse decreto ele teria basicamente esses 3 pontos. Isso tudo faz parte do que eles chamam de Operação 142. Essa Operação 142 faz referência ao artigo 142 da Constituição, que Bolsonaro sempre invocava, e esse artigo, né, essa Operação 142, ela partiria, né, do discurso do Bolsonaro no Palácio da Alvorada, falando na garantia, falando para a população sobre a anulação das eleições, a prorrogação dos mandatos, a troca dos ministros, mas também informando que ele estava convocando, e isso é muito importante, porque, digamos, é a dimensão jurídica do golpe, né? Ele estaria convocando o Conselho de Defesa e, em seguida, ele mobilizaria aquilo que eles chamam de juristas e formadores de opinião. Então, basicamente, né, do que eu li até agora, eu acho que esses são os pontos mais importantes. A gente tem agora, digamos assim, alguns destaques, mas, no geral, eu acho que esses são os pontos mais importantes se a gente considera o inquérito da Polícia Federal. Tchau, tchau.